Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para ouvir a palavra de Deus, para receber a palavra de Deus para as nossas vidas. Então é muito bom, é muito agradável estarmos juntos, estarmos repetindo este momento tão especial. E hoje não é diferente. Hoje Deus tem uma palavra especial para as nossas vidas. E eu quero compartilhar com vocês o texto que se encontra no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Marcos 2, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo que por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. É interessante essa passagem, esse momento, esse registro desse Evangelho de Marcos, porque Jesus confronta diretamente aquelas pessoas que duvidavam da pessoa de Jesus Cristo. E nós entendemos que no Evangelho de Marcos existe uma característica bem própria para quem escreve a um público bem exigente, que era o povo romano, o leitor romano, que então Marcos se dedica a um texto bem prático e cheio de praticidade. Marcos é bem objetivo com suas palavras, ele não faz rodeio com suas palavras, ele apresenta um Jesus judeu na sua essência. Marcos destaca em Jesus um verdadeiro israelita, um Jesus divino, filho de Deus e homem, um Jesus pedagogo no ensino do Evangelho, um Jesus que tem amor pelos gentios, que tem amor também pelos judeus. Marcos registra que Jesus, apesar da forte oposição que sofreu naquela época, ele empregou a maior parte do seu tempo preparando aqueles homens que iriam dar continuidade ao seu trabalho, aos 12 discípulos, mas aqueles discípulos mais próximos, para que depois da sua morte e sua ressurreição, essas pessoas pudessem dar continuidade e prosseguir com aquele trabalho, bem como um ministério futuro que estava bem à porta, estava bem ali pertinho deles. Todos nós já nos deparamos com situações nas quais nos sentimos totalmente inseguros, nos sentimos totalmente indefesos, totalmente impotentes, seja diante de uma doença, seja diante de um problema pessoal, um problema psicológico, ou algo que aconteça ao nosso redor com alguém da nossa família. Sempre nós passamos por situações assim delicadas, e
procuramos sempre uma solução, queremos sempre uma resposta, queremos sempre uma solução para o problema que nos cerca. Na história que lemos aqui, neste momento, no segundo capítulo do Evangelho de Marcos, temos justamente, nós encontramos aqui nesse texto uma situação bem semelhante com muitas situações que nós vivemos no dia a dia. Jesus estava regressando do seu ministério na Galileia e estava de volta para a sua própria cidade, Cafarnaum, cidade essa que servia de base para o seu ministério. E eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento para esse texto que nós acabamos de ler, para o seguinte tema: Jesus realiza a maior cura na vida do homem. Jesus é quem realiza a maior cura na vida do homem. Na ótica de Deus, nossos problemas são diferentes. Primeiramente, nós devemos entender isso. Na ótica de Deus, nossos problemas são bem diferentes. Nos versos 3 e 4 que nós acabamos de ler, nós vemos o esforço daqueles homens que se sentiam impotentes diante da enfermidade do seu amigo, da enfermidade daquele outro homem que tinha o desejo de estar na presença do Senhor, mas ele era paralítico e, além do mais, ele não conseguia, chegar perto de Jesus Cristo por causa da multidão que estava sempre cercando Jesus. O fato deles terem empregado grande esforço, subir na casa, abrir o espaço no telhado, mostra-nos que na ótica deles, na ótica desses homens, o mais urgente era a cura física do seu amigo. Eles não estavam nem pensando na questão da cura espiritual, da cura psicológica, mas eles estavam pensando primariamente na cura física do paralítico. Acontece que no verso 5, como nós lemos, encontramos algo bem diferente. Imaginem o olhar de espanto dos 4 amigos paralíticos, até mesmo do próprio paralítico, diante das palavras de Jesus. Eles esperavam simplesmente a cura física, mas quando ele desce ali na presença de Jesus Cristo, as palavras de Jesus têm outra conotação, porque Deus vê os nossos problemas de uma forma diferente. Então, depois de todo aquele esforço, seria isso o suficiente? Jesus dizer: está perdoado os teus pecados? Alguém já disse certa vez que o maior problema de quem está doente é achar que a doença é o seu maior problema. Muita gente pensa assim, que o grande problema da enfermidade está justamente na enfermidade, mas não é, às vezes está além disso. E na ótica de Jesus, o maior problema da humanidade é o pecado. Está acima de qualquer enfermidade, está acima de qualquer situação difícil. Os demais problemas são consequência do pecado que está no coração do homem. Muitas vezes nós buscamos soluções paliativas para o problema que somente Deus pode curar. E nós entendemos que Jesus é quem realiza a maior cura na vida do homem. A maior cura na vida do homem só Jesus pode realizar. Em segundo lugar, somente Deus tem a solução integral dos nossos problemas. Nos versos 6 e 7, nos deparamos com uma reação crítica natural dos escribas. Começaram a criticar. Por que ele age desse jeito? Por que ele está perdoando o pecado? Quem ele pensa que é para estar perdoando pecados, Então, a pergunta, o questionamento desses homens traz uma resposta bem incisiva de Jesus Cristo. A resposta com relação a essa dúvida que vive no coração do homem, que vive corrompendo o coração humano. Somente Deus pode perdoar pecados. Contudo, eles estavam cegos para o fato de que estavam diante do próprio Deus. E eles dizem: mas só Deus pode perdoar pecados. Mas quem é esse homem que diz que perdoa pecados? Eles não sabiam que já estavam diante de Deus. A onisciência de Jesus fica muito clara nos versos 8 e 9, quando Jesus sente, percebe, conhece, sabe o que eles estão pensando. E além da onipotência, quando ele faz o desafio, qual é mais fácil, perdoar pecados ou dizer a este paralítico: levanta,
e anda. E em terceiro lugar, a solução dos problemas está nas mãos de Deus. Nós sabemos que a solução integral dos problemas está nas mãos do Senhor, e todos os problemas de uma forma geral da nossa vida, e qualquer que seja, estão nas mãos de Deus. Os milagres realizados por Jesus apontavam diretamente para a sua divindade, para quem ele era. Ele se mostra, se apresenta como o próprio Deus. A cura física não era suficiente para a salvação daquele homem, até porque é bem melhor continuar paralítico, perdoado, do que ser curado e continuar sem o perdão de Deus, não é verdade? Então, para Jesus, o mais importante era perdoar os pecados. Quando nós compreendemos o perdão de Deus sobre nossas vidas, isso está acima de qualquer enfermidade. É melhor do que a regeneração, é melhor do que a cura física, muito melhor é a cura espiritual. E essa cura, além de tantas outras efetuadas por Jesus, teve seu propósito na salvação da alma daquele homem. A ordem para o homem levantar partiu de cima, partiu de Deus, e o homem sentiu que devia obedecer. Isso nos ensina que aquele que ordena, crê em mim, é o mesmo que nos dá a fé necessária para seguirmos em frente. Aquele que diz, arrependei-vos, é o mesmo que nos dá o arrependimento. É o mesmo que coloca no nosso coração o arrependimento, porque só Jesus pode realizar a maior cura na vida do homem. Como tudo que Jesus fazia, essa cura também redundou na glória de Deus. As necessidades humanas estão muito ligadas ao campo físico, ao campo material. Nós sabemos disso, está muito ligado àquilo que nós vivemos, àquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos sentir. Mas a cura espiritual está voltada justamente para algo superior, aquilo que está além da nossa mente. A teologia dos nossos dias nos chama a atenção para o lado da prosperidade, para o lado da riqueza. É a teologia da prosperidade. A teologia de Jesus chama-se salvação. E Jesus apresenta essa teologia aqui nessa passagem diante desse paralítico. Jesus deixou muito claro os valores do reino de Deus, que é melhor do que ter qualquer outro valor. Os valores do reino de Deus são apresentados por Jesus, principalmente a partir da salvação. Jesus sempre tratou das feridas humanas, apontando para o arrependimento, para uma renovação de vida. Na ótica de Deus, nossos problemas são diferentes. Somente Deus tem a solução integral dos nossos problemas. Além do mais, a solução dos problemas está nas mãos de Deus. Nós entendemos, só Jesus pode realizar a maior cura na vida do homem. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe.